Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas facilidades do uso do Excel no estudo da correlação linear e da regressão linear. Para isso eu vou aproveitar um exemplo que aparece aqui no nosso livro-texto, o exemplo número 1, onde se deseja correlacionar o PIB em trilhões de dólares de 10 países com a emissão de CO2, colocando a emissão de CO2, Y, e o PIB no X. Então esses valores aqui eu trouxe aqui para o Excel. Então são esses valores nessas duas colunas que eu vou estar aqui aplicando no Excel para a nossa análise de correlação e regressão. Bom, primeiro vou mostrar como é possível desenhar um gráfico de dispersão por pontos, que é o gráfico mais útil para a avaliação visual da correlação. Vamos selecionar aqui os dados, inserir, vou pedir aqui gráficos recomendados, aparece esse gráfico por pontos, é o gráfico de dispersão. Então esse é o nosso gráfico de dispersão, nas abscissas os valores de PIB, nas ordenadas os valores de emissão. Tá? Então visualmente podemos identificar uma tendência de crescimento das emissões em função do PIB. Bom, eu posso inserir algumas informações importantes nesse gráfico de dispersão da seguinte forma. Eu clico sobre qualquer um dos pontos e agora com o botão direito do mouse aparece esse menu onde eu posso mudar algumas formatações, mas o que me interessa aqui é adicionar linha de tendência. O padrão aqui, que é o linear, é o que me interessa, então eu vou manter esse padrão, ok? E a barra de rolagem. E ao final eu vou pedir a equação do gráfico. Vou pedir também aqui a exibição de um valor chamado R quadrado. Bom, então vocês, deixa eu dar um zoom aqui, vocês podem observar o valor do R quadrado igual a 0,831 e a equação da reta y igual a 166,9x mais 115,72. Ou seja, é a equação da reta construída pelo método dos mínimos quadrados que permite a previsão dos valores de emissão de CO2 a partir dos valores de PIB. Ok? Então o coeficiente angular 166,9, o coeficiente linear 115,72. Todos esses valores, os coeficientes da reta e o R quadrado, também podem ser obtidos mediante uma ferramenta de análise de regressão que vamos ver daqui a pouco. Bom, agora eu vou mostrar o básico do uso de uma ferramenta de análise de dados de regressão, cujo acesso se dá mediante a aba Dados e Análise de Dados. Procurando o termo regressão, o intervalo de x intervalo de y com rótulos. Vou informar agora o intervalo de x com rótulos. Eu posso pedir algumas outras informações aqui abaixo, mas eu pedi apenas o essencial.
Então temos aqui o relatório dessa ferramenta de regressão, apresentando o R múltiplo, o coeficiente de correlação linear, é o coeficiente de correlação de Pearson, o R quadrado que nós vimos agora há pouco, calculado então, mediante essa ferramenta de análise de dados. Esses são os dois valores que eu gostaria de destacar nessa parte de cima. Na parte de baixo, temos os coeficientes da reta apresentados nessa coluna de nome coeficientes, onde a interseção aparece com esse valor 115,72. E no campo X, o que nós temos é o coeficiente angular de 160,90. Ok? Então são essas informações básicas que a gente pode coletar desse relatório. Bom, como a análise complementar, eu gostaria de mostrar que essa ferramenta de regressão também nos apresenta uma tabela nova. Essa tabela nova é idêntica à que vemos em teste análise variância, ou seja, é realizada aqui uma análise variância, onde se avalia os efeitos chamados resíduos ou erros aleatórios e os efeitos da regressão linear que desejamos construir, envolvendo emissão de CO2 e envolvendo PIB. O que é mais interessante aqui é a leitura do que o Excel está chamando de F de significação, que na verdade é um valor P de um teste F. Esse valor P, sendo muito baixo, sendo menor do que o alfa, implica que existe uma correlação significativa entre Y e X. Existe uma correlação significativa entre emissão de CO2 e PIB. Tá? Nós poderíamos ter os valores dos coeficientes linear e angular em uma situação em que, por exemplo, não haveria uma relação linear significativa entre Y e X. Neste caso, o valor P seria alto, seria maior do que o alfa. Ok? Então, vocês podem ler este F de significação, que é um valor P. Sendo menor do que o alfa, vocês podem dizer que existe uma relação linear significativa entre a variável Y e a variável X.